Boa tarde a todos, né? Hoje a gente tem o prazer, né, de ouvir a palestra, né, do pesquisador Clóvis Mauriti, né? Muito obrigada, Clóvis. Esse assunto, ele acabou vindo à tona, né, principalmente depois da palestra do Dr. Paulo Vasconcelos, da Evelyn Monteiro, e imediatamente já foi sugerido, né, convidar o Clóvis para participar dessa roda de conversa. Ele possui graduação em Geologia na Universidade Federal do Pará, formou em 86. Depois, em 95, ele fez mestrado na área de Geoquímica de Superfície, pela Universidade Federal do Pará também. Ele tem experiência em qualidade de água e limnologia para viabilidade de projetos de barragem e pesquisa mineral de diversos elementos, né, ouro, cobre, níquel, ferro, manganês, alumínio, potássio, xisto pirobetuminoso. Também tem experiência com avaliação de projetos minerais, planejamento de mina, e é um especialista em processos supergênicos. Ele também desenvolveu e participou de projetos de levantamento espeleológico na Amazônia, publicando diversos trabalhos científicos. Atualmente, ele é pesquisador adjunto do ITV, né, com a linha de pesquisa Geologia Ambiental e Recursos Hídricos. Ele também está fazendo doutorado, né, no programa de pós-graduação em Geologia e Geoquímica da UFPA, com o projeto de tese Lateritização e Sedimentação Cretácea Cenozoica na Evolução da Paisagem da Serra do Carajás. Então, Clóvis, seja bem-vindo e fique à vontade aí. Tá bem, obrigado. Obrigado a todos que estão ouvindo e vamos tentar então falar um pouco sobre as cangas e as suas relações com as cavernas de Carajás. Bem, então, alguns trabalhos são relevantes na região de Carajás, principalmente a respeito das cangas e das cavernas. Um dos primeiros trabalhos, né, que foi a descoberta, anunciar a descoberta de Carajás, o Tober já colocava isso no seu trabalho e fazendo referência também à existência dessas cavernas lá. Né? Depois tem o relatório final de pesquisa do Distrito Ferrífero de Carajás. Aí depois veio o trabalho do Projeto Radan, coordenado pelo Ricardo Boaventura, 74. Depois o professor Absaber fez um apanhado sobre a geomorfologia da região de Carajás. Depois tem um clássico trabalho que é do professor Marcondes, e ele fala e define, né, os aspectos geológicos dos lateritos na Amazônia, onde ele coloca os lateritos maturos, classifica as lateritas em geral, né, entre maturas e imaturas. Depois eu, juntamente com o professor que me orientou, o professor Basílio Cotichubei, começamos a falar sobre a cobertura de alteração desses platôs, pseudocalcificações e espeleotemas. Depois, o professor Paulo Vasconcelos, nosso amigo, ele foi os primeiros dados de datação do intemperismo no Brasil, praticamente, em Carajás. Depois, o Piló e o Auler fizeram muitos levantamentos na região de Carajás, começando a definir cavernas em rochas ferríferas, que começam a se criar vários termos, que isso, de certo modo, pode confundir alguma coisa. Depois, o Raul, o Valentim Olivito, publicou a Unidade Espeleológica Carajás por uma determinação para atender a legislação que precisava criar essas províncias espeleológicas, unidades, etc. e tal. Um trabalho importante também é a síntese, né, de processos de gênese de cavidade,
a Georgette ela faz uma crítica bastante construtiva sobre os processos genéticos de cavidades que muita gente ficou arranhando e não aprofundou esse tipo de trabalho, né? E atualmente o Euler, ele está carimbando mais ou menos aqui cavernas em formações ferríferas, né? E é isso que nós temos. Aqui nós temos eu considero o primeiro mapa de Canga da região de Carajás. E notem que o Tolber, ele fala em uma hematita, né? Uma hematita formada em situ, que pode ser uma canga estruturada, ou que eu chamo de crosta laterítica estruturada, e chama também de canga hematítica e de canga hematítica goetítica. No trabalho do Tolber, ele cita que as cangas, de um modo geral, elas não só estão associadas ao minério de ferro, mas em si a todas as rochas que ocorrem na região de Carajás. Bem, nós temos muitos problemas de terminologias e definições. E esses problemas causam muito embaraço nesses conceitos e nesses fundamentos aí. Então, superfícies de aplanamentos, pediplanos, pedimentos, glacis, que não deixa de ser um pedimento, é um termo francês, regolito, que já vem dos australianos, laterita, que é clássico, crosta laterítica, duricrosta, ferricrete, canga, rochas ferríferas, o pessoal da espeleologia define muito, formação ferrífera também, e a clássica formação ferrífera bandada, que é a rocha, o protólito que dá origem, principalmente, à maior parte do minério de ferro da região. Outros termos de afinidade textural, como pisólito, oólito, pseudopisolítica, né, quer dizer, um falso pisólito, esferolítico. Isso aí eu já usei bastante, mas eu estou começando a usar apenas pisólito e oólito, né, nodular, maciça, conglomerático, pseudo-conglomerático, brechado, pseudo-brechado e por aí vai, né? Então, são muitas terminologias que acabam atrapalhando no conceito mais claro o que é canga, o que é que a gente pode chamar de canga, então. E com base nisso, em 85 eu estava lá na Gruta do Gavião, né, e já com um ponto de interrogação na cabeça para saber o que é isso, o que é canga. E já em 2015, já pelo ITV, também estava fazendo a mesma pergunta, mas, porém, já começando a encontrar uma série de texturas e estruturas que estava apontando mais ou menos para uma definição que já existia na realidade, né? O termo canga é uma abreviação de Tapanhoacanga, que isso foi introduzido pelo Stiveg, né, para caracterizar os conglomerados que cobriam, né, essas regiões serranas aí do quadrilátero ferrífero. Depois isso começou a ser utilizado por Harder e Chamberlain, Dor, né, entre outros, principalmente o pessoal que veio dos Estados Unidos para começar a pesquisar minério de ferro aqui no Brasil. E, então, eles diferenciaram vários tipos, deram várias denominações ou vários tipos de canga, mas com interesse próprio para ter litotipos para dizer o que era minério de ferro e o que não era minério de ferro. Bem, hoje em dia,
Esse é um termo genuinamente brasileiro, mineiro, né? E de expressiva aceitação na comunidade geológica e já está sendo usado até para fora, na Austrália, na África, na Índia, entre outros países aí. Eu acredito que o Schwegg, quando ele olhou isso e definiu, então acredito que ele viu essa imagem que vocês estão vendo aí, que nada mais é do que um conglomerado onde esses seixos são de hematita e estão cobertos, estão soldados por uma matriz às vezes oolítica, pisolítica. Acredito nisso. Bem, e quem quiser olhar um pouco mais sobre a origem do termo canga, né, eu aconselho a dar uma lida nessa tese de doutorado do Gaspar, que é uma tese de história que fala da história do Palácio Velho de Ouro Preto. Então, lá tem umas boas definições desse termo que a gente utiliza muito. Bem, sobre os estudos da canga, principalmente o que eu estou estudando, isso começou com o projeto Lateritas, no ITV, e acabou se concretizando num projeto de doutorado que eu estou tentando finalizar agora, neste ano. Então, já existem 3 manuscritos, um sobre a origem das crostas lateríticas detríticas, com a participação do meu orientador, que é o professor Marcondes, o co-orientador, que é o Afonso Nogueira. O Alessandro foi bolsista do projeto, o Augusto foi aluno de mestrado nosso, e o Roberto Dallagnol, professor Roberto Dallagnol, ele é o nosso coordenador do grupo, do nosso grupo de pesquisa lá, no ITV. Um outro trabalho que foi sobre as propriedades magnéticas das cangas, que aí já envolveu o professor Ricardo Trindade, da USP, e a aluna dele, a Janine do Carmo, que me ajudou muito a analisar as amostras lá no laboratório de paleomagnetismo da USP. E tem um outro trabalho que é sobre as características geoquímicas dessas crostas de cobertura dos platôs da Serra dos Carajás. Bem, mas enquanto não sai o doutorado, já saiu uma tese de mestrado do Augusto Célio e a tese de mestrado do Rafael Guimarães. Uma sobre a canga e a outra sobre as cavernas lá de Carajás. Bem, quanto aos aspectos geomorfológicos da região lá de Carajás, do sul do Pará em si, o que nós temos aí, tudo em vermelho, é o Planalto dissecado do sul do Pará. Praticamente todas essas regiões aí são cobertas por crostas lateríticas ferruginosas ou ferroaluminosas, a grande maioria, né? Mas também existem coberturas na depressão periférica do sul do Pará também, e que não deixam de ser cangas. A distribuição dessas crostas lateríticas e detríticas, assim como eu denomino essas cangas, elas aparecem aqui em São Félix do Xingu, nos platôs de São Félix do Xingu, Serra Arqueada, Serra da Canela, em toda a Serra Sul, Tazã, Cristalino, na Serra Norte, Serra do Cururu, próximo aqui também do Salobo, tem Serra Leste. Então, em todos esses altiplanos, a gente sempre vai encontrar essas crostas lateríticas, às vezes bastante desmantelada pelos processos pedogenéticos, e às vezes não,
bastante intactas ainda. Aqui nós temos alguns exemplos, então, do que é canga, né? É esse material que vocês estão vendo aí. Mas quando a gente começa a olhar em detalhe, a gente vê uma série de texturas que isso, às vezes, causa tremenda confusão para poder ter o entendimento disso, né? Então, aqui nós temos praticamente um contato de uma brecha, cujos fragmentos todos de hematitas estão soldados por um cimento pisolítico ou olítico, né? E entremeado em camadas mais finas de oólitos. E, por vezes, isso, então, provoca muita confusão para saber se é canga de minério. Bem, essa daí com certeza é porque tem bastante hematita. E aí foi que eu me deparei. Eu comecei a encontrar estruturas sedimentares clássicas, né? Tipo estratificações cruzadas. Essa parece que é uma estrutura cruzada de cavalgamento, segundo o professor Afonso Nogueira, em meio a um material detrítico grosso, né? Brechado, às vezes com arredondamento, às vezes sem arredondamento. Aqui é um local que eu denominei de Grota das Camadas. Então, esse morro aqui, eu não sei se a minha seta está conseguindo aparecer aí, mas vocês, eu acho que dá para perceber uma série de quebras na superfície do platô, na superfície do morro. Essas quebras, elas parecem escadas. E isso, na realidade, são camadas subhorizontais. Então, quando a gente olha isso em maior detalhe, a gente vê isso aqui dentro da grota das camadas, então a gente consegue ver essas camadas subhorizontais. Então, aqui na base, próximo da seta amarela, nós temos camadas bastante finas, laminadas, que se a gente conseguir pegasse um pedacinho dela, como se fosse um detrito no meio da coisa, a gente poderia até dizer que era um detrito proveniente da formação ferrífera bandada, da rocha, que é da alteração do protólito, né? Mas, na realidade, foi uma sedimentação química que aconteceu aqui, nisso aqui. E depois disso foi coberto por depósitos mais grossos em cima, que a gente tem mais acima aqui, blocos caídos vindo daqui de cima, desse material mais grosso, né? Quando a gente olha aqui em detalhe onde está a seta, a gente vê essa imagem aqui e vê as laminações, uma série de laminações horizontais intercaladas com esses esferólitos aqui, que podem ser pisólitos, mas que, na realidade, os paleontólogos chamam de oncólitos. Então, esse negócio foi um negócio de ambiente calmo, tipo lagunar, que depositou aí. E nós temos isso, então, como a canga, né? Ou como uma cobertura. Debaixo tem minério de ferro aí. Aqui, na estrada de acesso para o manganês, ali perto da mina do N4W Sul, nós temos, então, o contato entre essas crostas lateríticas detríticas. A gente consegue ver uma série de pequenas laminações centimétricas em função das variações granulométricas que esses depósitos dão, depósitos por sedimentação. E aqui um contato de algo um pouquinho mais maciço, rugoso, e bem aqui no meio, praticamente no meio da foto, você tem uma lente de minério de ferro, que seria aí, no caso, uma antiga faixa, ou uma antiga lente de formação ferrífera bandada entre esses estratos de rocha vulcânica. Hoje, isso tudo aí virou uma crosta
Então, nós temos uma crosta laterítica detrítica em cima e uma crosta laterítica estruturada aqui embaixo, que vai ter texturas e estruturas reliquiares da rocha, do protólito. Bem, aqui é um outro exemplo. Isso aqui é uma bauxita. Essa bauxita está na borda das Três Lagoas, das Três Irmãs. E nós temos, então, fragmentos de material detrítico, né, hematítico, no meio de fragmentos de material gibsítico. Isso aqui é pura gibsita. Os teores altos de alumina aqui, demonstrando isso. Isso aqui é na Serra Leste, mostrando uma série de camadas, né, estruturas subhorizontais, intercaladas entre finos e grossos desses materiais detríticos. Aqui é na Serra Arqueada, onde a gente tem material bastante grosseiro, conglomeráticos até, ou uma brecha sedimentar clássica. E aqui nós temos um mosaico de vários cortes de laminações feitas com polimentos e escaneada num scanner de alta resolução. Então, o A seria correspondente a São Félix, o B seria correspondente à borda da Lagoa do Amendoim, o C seria o correspondente ao extravasamento, a um vale de extravasamento da Lagoa do Violão. O D seria os pisólitos ou oncólitos da Grota das Camadas. O E seria lá na Serra do Cururu. O F seria lá no sul da cava do N5. O G seria naquela trilha ecológica lá, Trilha da Mata. E o H e o I seriam correspondentes à estrada Raimundo Mascarenhas antes de chegar ao aeroporto. Aqui, na Serra do Cururu, tem algo bastante interessante. É isso. Então, aqui nós temos uma crosta laterítica detrítica. Ela é praticamente, não sei se a gente pode dizer que ela é polimítica, onde tem fragmentos de material detrítico dentro de um outro material. Então, começa a haver uma complexidade tal e tamanha que isso envolve diversas fontes e também eventos policíclicos de lateritização. Então, lateritiza, erode, é transportado, é depositado, é endurecido novamente, vem processos pedogenéticos em cima, então começa a dar uma situação bastante complexa, né? Eu imagino o Paulo tentando datar essas complexidades todas, como é que fica a cabeça dele nisso aí. Sobre as cavernas. Bem, sobre as cavernas, para dar um exemplo aqui, por exemplo, no S11D mapearam 173 cavernas, e dessas aí 36% corresponde a canga. Mas o que é que nós temos aí nessas classificações aí? Um monte de termos, ou vários termos, que às vezes, para mim, canga e ferricrete é a mesma coisa, não muda, né? Então, isso aí começa a aumentar cada vez mais a incidência dessas cavernas nessas crostas lateríticas, que eu chamo de superfície. Ferricrete tem cerca de 44%, quase que a metade, é isso. A impressão que eu tenho, o que eu tenho a perguntar ao Piló, qual é a diferença entre canga e ferro. O último aqui tem uma tabela que compara a região de Carajás com o quadrilátero ferrífero e a Serra do Espinhaço. Carajás ainda predomina em canga, Carajás e quadrilátero ferrífero.
enquanto que na Serra do Espinhaço tem muito pouco. Bem, nós estamos tentando elaborar, então, um modelo, né, com observações geomorfológicas que nós fizemos nas vertentes. E essas observações, nós conseguimos identificar vários patamares de crosta laterítica detrítica. E esses patamares, eles não têm relação, a única relação entre eles é que os detritos se originam, um se origina do outro aí, porque isso vem sendo carreado ao longo do tempo dentro dessas superfícies de aplanamento. Então, esse é um trabalho que está ainda em preparação com o Rafael, né, e certamente deve ter outros colaboradores aí da espeleologia. Nesse caso, aí, entre todas essas superfícies, a primeira, segunda, terceira e quarta superfície, notem que, texturalmente, as cangas são as mesmas, porém, elas foram formadas em períodos diferentes. Isso não tem evidência nenhuma de falhamentos nessas bordas de platô para poder marcar, para ficar bem marcado isso aí. A gente não consegue ver isso nos sensores. Então, a proposta em si é mais ou menos parecido com a evolução do relevo postulada pelo King, né? Das superfícies de aplanamento, desses ciclos de aplanamento, e que cada um desses vai deixando detrito para trás, né? Então, nesse caso aqui, é bastante didático o que está colocado aqui pelo Maia e pelo Bezerra. Como exemplo, aqui no canal Extravasador da Lagoa do Violão, isso aqui é um vale encaixado, né? E nessa linha vermelha aqui eu percorri e fiz então essa seção aqui, que a gente consegue ver nesse desenho abaixo aqui, onde a gente tem um desnível de mais ou menos 45 metros, e nós temos então essa linha pontilhada em cima, seria o correspondente a um pediplano, que é uma superfície aplanada mais generalizada, enquanto que no vale encaixado já se começam a aparecer detritos, que pelos geomorfólogos isso é chamado de um pedimento, né? Então, nesse quadro, nesse sistema aqui, a gente propôs que isso aqui foi de um ciclo erosivo. Parte desse ciclo erosivo aqui tem restos desses detritos que já ficaram endurecidos, né? Outra parte, a parte que ficou mais exposta do substrato, virou crosta laterítica estruturada, que ela é diferenciada de uma crosta laterítica estruturada que está mais acima. Então, existem várias diferenciações nisso aí, isso aí deve dar uma grande complexidade de entendimento se começar a pegar amostras de algum lugar e começar a datar isso aí. É um negócio crítico, tem que se entender muito bem. E para variar, também tem as cavernas, a formação de cavernas logo abaixo das crostas endurecidas, numa zona que eu chamei de zona de baixa densidade, ou zona de transição. Bem, sobre o trabalho das propriedades magnéticas, a gente começou com alguns problemas muito sérios, que era o seguinte: num curto espaço, né, em questão de menos de 1 metro até, a bússola variava cerca de 45 graus.
Eu digo, ué, agora como é que eu vou medir se essa magnetização é da canga? Então, como é que eu vou me medir ou tentar tirar uma idade paleomagnética dessas cangas? Aí eu deixei isso de lado. Eu deixei de lado tentar fazer idade de canga por causa dessas complexidades. Mas eu fiz o trabalho e deu alguns frutos aí. Aqui nós tiramos duas amostras, a teste 1A e a teste 1B, e até hoje a teste 1A está sendo testada. Hoje eu já soube notícia dela que ela tá no Mosbauer, ela está sendo passada no Mosbauer e vai passar alguns dias lá sendo passada. E para variar também, um outro problema foi o alto índice de descargas elétricas que acontece nessa região. Então, esse foi um dado tirado do pessoal da meteorologia, do ITV, e que mostra aqui, esse grande halo aqui, que chega a 250 raios por cada 10 quilômetros. Eu não sei se é 10 quilômetros quadrados, eu não sei isso aí direito. Bem, isso tudo eu estava tentando explicar, então, para o professor Ricardo Trindade. E isso aqui é um esboço que eu tinha feito, imaginando como é que essas crostas hoje estão na superfície de Carajás. Então, há uma existência de uma anisotropia, tanto geológica quanto magnética, nessas crostas lateríticas, e eu queria tentar explicar isso por quê. Bem, então, levei o professor, então, lá em Carajás, e nós fomos na borda da Lagoa do Amendoim. E lá, então, decidimos a fazer uma amostragem, inicialmente no entorno do lago. Eu fiz essa amostragem, mas fiz também nos morros em volta do lago, ou pelo menos nos morros mais altos de lá. E isso deu alguns resultados interessantes. O primeiro teste que nós fizemos foi teste da estabilidade magnética, que foi um tratamento por campo magnético alternado. Você vai, então, aumentando esses campos magnéticos até chegar em 90 militesla. Aqui, o que nós temos? Praticamente nessa textura toda dessas amostras, a gente vê que é um material detrítico, de característica detrítica, né? Com grãos angulosos, às vezes arredondados, subarredondados, de hematita, com matriz também de hematita, né? Matriz de goetita, com alguma gibsita secundária, né? Preenchendo espaços porosos, e ainda alumínio goetita. Provavelmente que essa gibsita preenchendo espaços porosos já seja um produto até de transformações de alumínio goetita para goetita e liberando alumina. Como exemplo desse tratamento que foi feito, os polos deram bem concentrados aqui, deram para uma direção SE. Eu não sei que direção é essa dentro da América do Sul nesse período, porque o continente da América do Sul quase não se movimentou do Cretáceo para cá. Então é muito pouca, fica muito assim duvidoso colocar alguma migração de polo aí nesse coisa. Mas outros dados deram totalmente caóticos para outras posições que não tinham uma certa constante nos dados. Os dados eram totalmente aleatórios. A anisotropia de suscetibilidade magnética começou a aparecer um negócio bastante interessante. Notem que no sítio 3, sítio 4,
sítio 2, sítio 1 e sítio 7, há uma concentração da maior intensidade da suscetibilidade magnética no centro dos estereogramas. Isso é típico de rocha sedimentar. Então, isso contribui para a gente chamar isso de crosta laterítica detrítica. Uma outra coisa que nós fizemos também foi a magnetização isotérmica remanente. Então, esse tipo de tratamento, ele ajuda muito a gente determinar uma mineralogia magnética. E nesse quadro aí, todas essas amostras que foram coletadas, todas elas em si, são fortemente magnéticas, porém, quase não aparece o mineral magnetita ou magnemita. Eles não aparecem. Nós fizemos várias tentativas e não aparecem. Essa outra linha que está destoante das demais, aqui é na Grota das Camadas, onde com certeza só tem guetita lá. Só tem guetita e é magnético. Então, como explicar isso? Então, esse problema eu levei mais à frente, lá com o professor Rômulo Angélica. Notem aqui que o sítio 2 tem um forte pico de magnetita, porém não aparece magnetita nos difratogramas. E tem um pico menor, mais suavizado, de hematita mais guetita. Já aqui no sítio 8, tem o pico de hematita e guetita começa a ficar mais acentuado, né? E é onde está essa linha mais baixa entre esse grupo de linhas aqui. Já da Grota das Camadas já não aparece nenhuma magnetita. Então, isso tem uma comprovação que realmente não tem magnetita no meio. É uma das comprovações. Bem, sobre, então, a busca desses minerais magnéticos, então, o professor Rômulo, ele fez o seguinte relatório. As duas amostras que eu tinha mostrado naquele slide lá anterior, que a gente estava coletando, que tinha aqueles desvios da bússola, as duas amostras, elas são semelhantes, né? Foi feito, então, tomou-se a decisão de só fazer o refinamento de Hirschfeld na amostra 1A. Né? O resultado mostrou que tem uma intensidade, pode ter uma intensidade menor que 10%, né? Mas é considerado bom esse resultado. Né? A magnemita, ela foi inserida para ver se tinha magnemita no difratograma, ela foi inserida artificialmente. Né? E notou-se que próximo do pico principal da hematita, tem uma pequena evolução aqui que coincide, né, com o pico da magnemita. Então, é possível que tenha, então, traços de magnemita, mas esses traços de magnemita ainda não respondem à questão dessas amostras serem, elas ficam coladas no ímã. Elas são puxadas pelo ímã. São fortemente magnéticas elas. Bem, sobre o comportamento químico dos perfis, lá na mina do S11D, no setor leste, nós descrevemos vários furos lá e escolhemos esses dois aqui para apresentar. O furo, o 548, ele tem mais ou menos 15 metros de crosta laterítica detrítica e tem uma crosta laterítica estruturada in situ, né, sobre um saprólito de vulcânica.
enquanto que o 560 também tem mais ou menos 15 metros de crosta laterítica detrítica, tem uma crosta laterítica estruturada mais espessa, mais ou menos uns 20 metros de espessura, e depois então vem o minério de ferro. Esses dois furos, eles estão aqui nessa seção de baixo, mas notem que essas duas seções, a gente consegue ver pela topografia, aqui está o nível topográfico do local. Então, a gente consegue ver que tem determinadas coisas que são verdadeiros depósitos, bacias, ou então meia encostas, onde a gente vê que a crosta laterítica estruturada, ela foi truncada, ela foi cortada. Então, isso pode indicar uma paleossuperfície bastante antiga. Por outro lado, essas crostas lateríticas, detríticas, sobre o minério de ferro e sobre as rochas vulcânicas também, os saprólitos das rochas vulcânicas, eles têm essas características que vocês estão vendo nessas texturas aí. Notem que aqui no quadro de cima, em detalhe aqui, nós temos um fragmento a sua constituição é fragmentada, cheio de detritos de pisólitos, zoólitos e fragmentos angulosos aqui no meio, com algumas linhas que estão passando entre eles aqui, mostrando níveis de deposição ou níveis de acamamento. Bem, sobre a geoquímica disso, principalmente dos elementos maiores, né, ferro, sílica e alumina, o que a gente vê aqui? Um isolamento da parte saprolítica do furo sobre as rochas vulcânicas, né? Tanto da crosta laterítica estruturada quanto do saprólito, enquanto que a crosta laterítica detrítica sobre os dois furos praticamente tem o mesmo padrão, a mesma composição. Bem, então não há uma relação, né, direta dessas crostas lateríticas detríticas com o substrato. Então, isso caracteriza um comportamento alóctone desses materiais constituintes e formadores dessas crostas. Formação de biofilme na superfície dos platôs. A gente vem observando isso já há um certo tempo. Esses depósitos de biofilmes, de esteiras desse material gelatinoso, quando começa a perder água, ele vai ficando gelatinoso e, às vezes, até endurece. Então, isso aí, já há um certo tempo, a gente vem observando, e, ao que parece, isso aqui pode ser o material cimentante desses detritos. Aqui, nessa parte de baixo, onde tem uma lapiseira azul, a gente vê uma pequena poça de água parada aqui, com um brilho totalmente nacarado. E isso aí se deve-se à quantidade de metano desprendido de matéria orgânica morta, que fica na superfície dessas crostas, dessa canga aí. E aqui, para o lado direito, onde tem o martelo, a gente já vê parte desses detritos sendo cimentados, alguns já bastante endurecidos. Isso, a gente também conseguimos olhar algumas texturas dentro das crostas lateríticas detríticas, principalmente as pisolíticas, e a gente viu alguns fragmentos com esse que a gente chama de verniz do deserto. Na realidade, é um verniz, é uma pátina brilhosa,
que isso provavelmente é por exposição solar. Então, isso ficou exposto e depois foi soterrado novamente e envolvido por esses córtexes, hoje, de guetita, né? Aqui na microscopia eletrônica de varredura, a gente pode ter essa observação dessas partes mais lisas. Em contrapartida, alguns núcleos desses pisólitos, eles eram esponjosos. Eu queria saber por quê e tive essa descoberta aqui, né? Então, existem fragmentos de carvão no núcleo desses pisólitos também. Notem que aqui o resultado de EDS deu 53% de carbono nisso aí. E essa textura todinha é semelhante à textura de madeira ou tronco de alguma planta, alguma coisa assim. Muito difícil de identificar a espécie. Em contrapartida também, o Alan, que faz parte do grupo do Gordon, do Paulo Vasconcelos, lá em Brisbane, na Austrália, ele encontrou esses córtex também, e com uma grande quantidade de fósseis, microfósseis aí. Então, tudo isso, nós acreditamos numa possibilidade que essa cimentação ferruginosa seja induzida bioquimicamente, né? A reconsideração, ela deve ser feita sobre esse conceito de formação de crosta laterítica, né? Eu acho que as crostas lateríticas formadas por oscilação do lençol freático, só se esse lençol freático estiver aflorando. Se ele não estiver aflorando, eu acho que não vai formar isso, não. Né? E a gente tem, assim, boas perspectivas para o entendimento desses processos de oxirredução, principalmente para recuperar áreas degradadas, né, de canga, né? E assim também auxiliar outras pesquisas mais na frente. O Paulo acho que já está quase pegando um foguete para ir para Marte, porque o pessoal da NASA está bastante interessado nesse tipo de pesquisa. E nós também, para justamente recuperar as cangas, já que nós trabalhamos com mineração. Disso aí, nós temos uma parceria já com o pessoal, né, do Gordon e do Paulo. E isso aí já deu frutos de alguns trabalhos e vamos mais na frente no ano que vem, eu acho. Né? Então, tem esses dois trabalhos aí, coordenado pela EMA e com a participação dos colegas de lá do ITV. Bem, ainda temos muitas dúvidas sobre o que é canga, e eu estou sempre contando, então, com a colaboração dos professores, tanto o Marcondes quanto o Afonso, e estamos tentando fazer um empilhamento de algumas sequências onde essas estruturas e texturas podem ser visíveis, tentando nos livrar um pouco das degradações pedogenéticas que começam a sobrepor outros tipos de texturas e estruturas que pode prejudicar o entendimento mais correto disso aí. Conclusões. Bem, as crostas em si, que eu chamo de crostas lateríticas detríticas, elas, sem sombra de dúvida, eu colocaria como de origem sedimentar, ligadas a leques de colúvio, né, regiões alagadas, tipo lagos, onde há uma deposição química do ferro e outros depósitos superficiais. Parte desses depósitos aí, eles
ou boa parte deles, estão relacionados a esses aplanamentos de superfície, né? E todos, sem igual, esses aplanamentos de superfície sempre têm coberturas lateríticas em cima deles. Então, provavelmente isso, desde o Cretáceo, esteja acontecendo. Nós temos agradecimentos a fazer, né, à Vale, ao Centro de Geociências, ao UFPA, né, no programa do curso de pós-graduação de lá, à USP, ao laboratório, né, coordenado pelo professor Ricardo Trindade, e ao grupo que eu pertenço, que é o grupo de Mineralogia e Geoquímica Aplicada. É isso aí, obrigado.